Meu título diz: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Olha só, repararam o final? Cadê? Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. O que Jesus levou na cruz do Calvário? Pecado do mundo. Ou melhor dizendo, o meu, o seu pecado consumado no corpo de Cristo. E quando ele fala isso a um hebreu que viu ou ouviu esse rodeio, esse levante que está tendo dos cristãos agora pós Jesus Cristo, ele está trazendo à memória tudo o que aconteceu, porque Jesus foi crucificado. Eles estão falando agora que ele era um cordeiro perfeito, imaculado, não tinha pecado, mas morreu com o pecado do mundo. Isso faz jus agora a termos um acesso ao céu. Na mente do hebreu, muitas coisas podem estar confusas, porque às vezes até na nossa está. Mas como um cristão genuíno, a gente precisa saber disso. Quando a gente olha a morte e ressurreição de Cristo, a gente vê consumados os nossos pecados. E quando eu falo consumado, é pago. Pecou, morre. É assim. Pecou, você vai morrer. Mas só por causa que Jesus tomou sobre si o seu pecado, você vai sofrer as consequências dele. Mas quando você morrer, não será uma morte eterna. Porque você foi justificado na pele de Jesus Cristo. Então, somente se você crê que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida. Diga, Sara. Sim, sim. Sim, do PEC ali. Sim. Examine, pois, o homem a si mesmo, ou seja, para que as suas pegadas não vacilem. É um caminho. A gente, quando ele fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, de fato é um caminho rumo aos céus. Vocês já devem ter reparado. Muitas pessoas, quando a gente fala, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. À luz do que a gente conhece da Bíblia, muito bem. Até os demônios creem e tremem com isso. Ou seja, o demônio crê também. O demônio sabe que Deus existe, sabe que o Senhor Deus é o Todo-Poderoso, sabe que ele já está condenado, o Senhor Deus já condenou eles. E aí? É o que você falou, ou seja, o demônio crê também. Estão reparando por que a gente tem
falado, levantado essa questão. Porque na nossa caminhada de fé com Jesus Cristo, primeiramente, como um bom pai, ele disciplina o seu filho. Por isso que quando a gente fala aceitar Jesus, as coisas vão virar tudo um paraíso, tudo glória a Deus. Quando o Senhor, ele é um pai que disciplina, mas ele disciplina com amor. Ele não disciplina naquilo, eu quero ver sofrer. Não, ele disciplina, até ele ensina com vara, né? Um exemplo que ele usa, mas por amor, porque ele quer te ver melhor e bem. Aí me peguei vendo muito isso hoje. Não sei se vocês já falaram isso alguma vez, mas vocês, hoje, já adultos, já agradeceram as palmadas que levou num passado? Ou os castigos, a repreensão do passado, hoje vocês agradecem? Correções, né? Hoje vocês agradecem? É a mesma coisa a gente com Deus. Depois que passa o problema e que às vezes a gente fica magoado, triste, decepcionado, tudo, a gente, caramba, isso me fez bem de fato. Tomar lá a palmada do pai e da mãe, dá uma raiva, né? Eu contei outro dia que eu escrevi o nome da minha mãe na parede, o dia que aconteceu, para eu lembrar disso, olha só. Mas depois que passou isso, caramba, eu escrevi. Depois que passou isso, eu vejo, caramba, isso me moldou para eu ser uma pessoa melhor, sim. Para eu ser uma pessoa melhor. Assim é o nosso Pai Celestial. Muito mais justo na sua disciplina, na sua correção, até mais do que os nossos próprios pais. Às vezes a gente tomava uma chinelada, uma coisa que não era tão justa assim, mas quanto mais Deus, que é justo. Estão vendo? E é por isso que a gente vai entrar aqui, ó. Vejam. Versículo 4. As provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. Deixa eu só ver que horas são, para ver se a gente tem tempo. Então temos. Essa parte agora vai falar muito a todos os filhos aqui presentes, tá? Hebreus capítulo 12, verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardo e não filhos. Até aqui, a gente leu até o 8. Olha só. É muito legal quando tem essas palavras assim, que remetem ao nosso Pai. Pai Celestial mesmo, o amor que Ele tem por nós. Ele está falando assim, ó: filho meu, eu te disciplino às vezes, isso é dolorido para o seu coração, eu sei. Mas isso te molda para você melhorar. Para você que está em atitudes errantes, erradas aí na sua vida, para que você melhore. E vejam bem, ele finaliza ainda ali no 8, né? Que filho... Como é que ele fala? Deixa eu lembrar aqui o que ele falou, olha só. No 7. Pois que filho há que o pai não corrige? Ou seja, se a gente já se sentiu corrigido por Deus, é porque de fato Deus nos enxergou como filho. Porque no 8, vocês viram?
Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Nossa, meu Deus. Então, pois é. Então, você vê aos nossos olhos, né, que os nossos olhos eles são injustos, eles são... Mas a gente vê, às vezes no mundo, muita gente sem correção. Na vida. Prosperam, acontece isso, acontece aquilo, e a gente... Nossa, mas essa pessoa... Na ilegalidade, na corrupção, na fraude... E essas pessoas não são corrigidas, essas pessoas não são disciplinadas, essas pessoas... A gente acabou de descobrir uma resposta para isso. Porque filhos são corrigidos, filhos são disciplinados. Mas quem não é corrigido não é filho, é bastardo. Não sou eu que estou dizendo, não. A gente acabou de ler. Então... então... Sim. 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 Exato. E a gente acabou de ler os heróis da fé, né? Quantos foram corrigidos, disciplinados ali? O exemplo de Davi, né? Pisou na bola, foi disciplinado. E olha, que isso envolveu tristeza, isso envolveu morte, isso envolveu... Mas o sujeito, graças a Deus, que sabia ali, como pai agir, disciplinou ele. Estão entendendo? Então... olhando para a nossa vida, a gente repara, poxa, de fato eu já fui disciplinado quanto a isso. Ou talvez Deus está me disciplinando agora quanto a uma determinada atitude, para que eu não chegue para Deus e comece a reclamar, e comece a... Não, mas agora eu estou entendendo que isso faz parte. Isso é porque eu tenho um pai de fato que me enxerga, vê o meu futuro e pelo menos me direciona no caminho que eu tenho que andar. Não foi uma diretriz que ele deixou aos pais, ensinar o filho o caminho que deve andar? Ele está nos ensinando o caminho que a gente deve andar, com essas correções. Pois é. Então, isso gera sofrimento, tristeza, angústia. Às vezes a gente fica magoado até com o próprio Deus, sabe? Acontecem situações na vida que a gente não acredita que isso aconteceu, que está acontecendo, não acredito, não é possível, sabe? E a gente enxergar hoje e ver, caramba, isso é disciplina, meu pai. Então, é alguma coisa melhor que o Senhor, que enxerga e sabe os intentos do meu coração, está me proporcionando à frente. Vamos ver aqui os comentários. Conceição chegou aí, Sara Lopes também. Diná, a fé tem que ser acompanhada de ação, isso aí. Se foi Deus mesmo quem prometeu, ele vai cumprir, sim. Aqueles que são fiéis à obra de Jesus não morrem, apenas mudam de plano e merecem toda a graça e bênção. Meu avô Paulinho comentou. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Rafa, estamos sentindo saudade de você. Maria Antonieta chegando aí, a paz do Senhor. As palmadas do passado são salvas de palmas do futuro pela sua evolução. Nossa, filosofia agora, hein? Filosofou, hein, vô? Há lugares e promessas que só conseguiríamos chegar se andarmos na luz de Cristo, sendo corrigidos e disciplinados por Ele. Marcita comentou. Então, descobrimos hoje que se já fomos disciplinados, temos um Pai que nos olha, um Pai celestial. Desculpa, Pai, mas muito superior ao meu Pai terreno aqui da terra.
aos nossos pais terrenos aqui. É Deus. Vamos lá. Versículo 9. Temos ainda alguns minutos? Deixa eu ver. Então dá. Versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabeleceis as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, e antes seja curado. Em suma, o que o autor está querendo dizer, trazer à luz para a gente? Tudo isso é porque o Senhor está colocando a gente num caminho. E ele fala até de tropeço, né? Para que você não tropece. Eu te disciplino, eu cuido de você. Na sua cabeça agora, você está enxergando isso como até um peso ou a ira de Deus na sua vida, mas não é. Eu estou fazendo isso porque eu te amo e muito, e quero ver o seu melhor, e quero ainda mais, agora que vocês já leram e que vocês sabem agora, que vocês têm um pai te olhando. Então isso agora na nossa pele nos traz o seguinte conforto: caramba, de fato, eu estou sendo um filho muito bem mais cuidado. A gente se sentir cuidado agora, em meio à luta. Alguns versículos atrás aqui ele fala, olha o versículo 1. Nós de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Pecado que tenazmente nos assedia. Todo dia estamos sendo assediados. Assédio é uma palavra que está muito comum agora. Qualquer coisa assédio moral, assédio sexual, assédio disso, assédio daquilo. Assédio do pecado na nossa vida, da tentação do pecado na nossa vida. Nosso pai, tendo ciência disso, o pai quando vai botar o filho no mundo, né? Quando vai, agora se vira, agora ele sabe disso. Nosso pai carnal mesmo, ele sabe que vai passar por isso, vai passar por aquilo. Nosso Pai Celestial, eu sei que vocês estão sendo assediados 24 horas da sua vida. E por isso que eu estou te preparando. Para você, eu gosto de botar esse exemplo também, tomar as suas próprias decisões. Pelo fato de eu ser o filho do pastor, muitas vezes, Natan está caminhando, Natan isso, Natan aquilo, tudo. Mas tem que chegar um dia que eu vou tomar a atitude de escolher o Senhor por eu mesmo, de ir para a igreja por eu mesmo, de praticar o ministério por eu mesmo, não porque eu estou acompanhando, estou seguindo, estou imitando. Não, é uma atitude que é minha mesma. Assim é Deus nos preparando. É uma atitude de você cumprir a obra, o ministério, tudo, por você mesmo. Eu só estou te preparando para você ter essa atitude independente de mim. Não quero robôs, quero filhos, e filhos que me amam, assim como eu amo vocês. Então, essa mensagem que o autor está deixando para a gente é exatamente essa: enxergarmos como filhos, não entendermos a disciplina como a ira de Deus,
E por último, a gente não pode em nenhuma aula deixar de citar, examinar o coração das atitudes e dos caminhos errantes que a gente tem trilhado. Cultos, escolas bíblicas servem para abrir a nossa mente e, meu Deus, eu tomei atitudes, eu fiz coisas erradas. Para que a gente se volte aos santos e retos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que todo domingo a gente tem se reunido para lembrar de que eu preciso mudar, de que eu preciso me achegar a Deus. Eu preciso do perdão de Deus. Não há outra razão da gente viver uma comunhão, se não for essa. Para que a gente está reunido aqui? Justamente para a gente se lembrar de que o Senhor Jesus morreu por nós, de que eu tenho cometido erros, de que eu tenho Jesus Cristo, que é o meu Salvador, para que a gente de fato siga esses caminhos eternos de salvação. Amém? Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Meu título está assim, ó. A exortação à paz e à pureza. Vamos ver o que o autor quer dizer com isso aqui. Segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Acabamos de ler aqui do 14 ao 17 e a gente tem que entender algumas coisas importantes. Primeira delas, qual o nome dessa carta? Carta aos Hebreus. Opa, então é uma carta direcionada ao povo judeu, certo? Por isso que em muitos momentos aqui, em capítulos, versículos, ele cita lá a Torá, né? As histórias lá de Abraão, Moisés, Esaú, Jacó, ele vai citando. Por quê? Está falando para o povo ali deles. E uma coisa importante, né? A gente fica falando, o povo judeu, o povo hebreu, né? O povo que é nascido ali da linhagem de Israel. Vocês sabiam que Jesus Cristo veio dessa linhagem também, sabiam, certo? Jesus Cristo era um hebreu, tá? Então, essa carta é direcionada a eles. Por isso que ele acaba de citar Esaú. Quem aqui consegue só me dar uma luz de quem foi esse camarada chamado Esaú que o autor acabou de citar? Quem era Esaú? Quem era o pai dele? E aí? Quem era o pai? Fala, João. Isaac aí. João tá craque. Vamos lá, então já sabemos, Esaú era filho de Isaac. Que Isaac era filho de Abraão. Isso aí, João, isso aí. Então vamos lá, então já tem uma linhagem aí. Esaú era o primogênito. Natan, não começa a vir com essas palavras difíceis não. Primogênito, o que é o primogênito? É o primeiro filho. Por exemplo, eu sou filho único, mas se meu pai tivesse mais filhos e eu fosse o primeiro a nascer, eu seria o primogênito. Esaú era o primogênito, o primeiro. Quem era o irmão de Esaú? Tem até uma música muito conhecida dele. Hã? Fala? Isso aí. Então tinha lá Esaú e Jacó, irmãos. Esaú primeiro, Jacó veio depois. E vocês viram no final aí quando ele fala, mas
Esaú vendeu, vocês viram essa palavra? Vendeu, como é? Cadê? Olha, no final do 16, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Então, no tempo ali passado, o primogênito ele tinha direitos que os outros filhos não tinham. A bênção realmente da primogenitura dos primeiros. Ele tinha essa bênção. Mas Esaú era um cara que, ali no momento que ele estava com fome, no momento que ele acabou vendendo esses direitos para quem? Para o irmão. O irmão conseguiu ali, não é que é ludibriar, mas convencer ele de vender, e ele vendeu esse direito. Então agora a bênção não ia vir sobre ele, ia vir sobre Jacó, mesmo ele não sendo o primeiro. Estão vendo? É como se eu tivesse um direito meu, uma herança que seria minha, e eu vendi ela para o meu irmão mais novo. Isso causou uma confusão muito grande lá no passado, muitas intrigas, brigas, etc. Até vontade de um matar o outro teve. Mas eu não vou entrar nesse mérito. A gente está lendo a carta. E o que a gente precisa entender aqui quando ele fala sobre a questão da paz e a pureza. Vocês viram o verso 14? Logo o primeiro que a gente leu? Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Vocês já devem ter ouvido alguma vez, aqui até na igreja, que nós precisamos e temos que ser agentes de paz. Pessoas pacificadoras. Por quê? Temos o sangue do Cordeiro derramado por nós, a graça. Então a gente tem que ser muitas vezes explosivo, raiva, ira, isso, aquilo. Quando Jesus Cristo, do jeito manso que ele era, doce que ele falava com as palavras, levava a paz. E se a gente tem que imitar as suas obras ali, fazer o máximo para ser o máximo parecido com Cristo, essa é uma característica muito marcante de um cristão. Não sei se vocês já conheceram ou já tiveram uma experiência só de ver, você fala, nossa, essa pessoa transmite uma paz. Essa pessoa, sei lá, chegou aqui no ambiente, trouxe paz. Estava uma confusão aqui dentro de casa, estava uma confusão no trabalho, em reunião, isso e aquilo, mas quando essa pessoa chegou, já sentiram? Pois saibam, isso é uma marca muito forte do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Estão percebendo? E nós, aqui, estamos aprendendo a ser, como? Pacificadores, agentes de paz, assim como ele tem dito aqui. Agora vejam. Cadê? Uma palavra que nessas cartas muitas vezes a gente repetiu e não é uma palavra fácil, ou talvez muito comum da gente ouvir por aí. Olha o 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Quem consegue me lembrar aqui sobre essa palavra? Diligência, diligente, diligentemente. O que significa? O que ele quer dizer com isso? Com cuidado, fazer as coisas ali com o máximo de perfeição. Você está sendo uma pessoa diligente. Tá com, assim, você tem um zelo tão grande pela palavra do Senhor que você tem um cuidado, tem uma... Assim, então, estão entendendo? Você ser diligente é isso. Quando a gente fala acerca da palavra, é a gente justamente zelar por ela. É a gente ter o cuidado de saber que elas são verdades. É o cuidado da gente saber que a gente não pode profaná-las. Estão entendendo? Então, por que o autor está falando isso? Porque naquele tempo, muitas pessoas não estavam nem aí com a palavra. Não sei se já doeu o seu coração alguma vez que você viu ou ouviu
falar acerca de Jesus Cristo, do Evangelho, e as pessoas falarem mal, e as pessoas deturparem, e as pessoas... Aí tu fala, não fala isso, cara, sabe? Falando de Jesus Cristo, e a gente sente. Ou passa por uma vergonha muito grande, as pessoas começam, sabe? Então a gente, por fazer parte do corpo, a gente sente as dores do corpo. E por isso, precisamos ser diligentes com o corpo, com o Evangelho de Cristo, zelando ele na nossa própria alma. Porque aqui ele não está ensinando a gente a ser um agente de paz. E como é que eu vou guardar, ter o cuidado, zelar isso dentro da minha alma, na minha vida, nas minhas ações? Sendo diligente com a palavra do Senhor. Deu para entender? Mas é curioso que volta e meia se repete essa palavra. É igual aquela intrepidez, diligência. São palavras assim que volta e meia aparece aqui nas cartas. Estão vendo? Ou seja, era uma coisa muito comum de se falar, né? Poxa, eles deveriam pregar isso, falar isso, né? E isso é a mesma coisa. Você falou, interessante, Josi. Já foram em palestras ou em reuniões de pessoas assim, que você nunca ouviu a pessoa, mas por ela falar determinadas palavras, você sente a conexão espiritual até. Você fala, caramba, isso aqui é um cristão, isso aqui é um valente, isso aqui é uma pessoa usada só das palavras que ela usa. Então essas mesmas palavras aqui que a gente está vendo, né? Agora vamos lá. E ele caracteriza aqui Esaú como um impuro ou profano, como foi Esaú. Olha só, ele pega pesado aqui. Continuando, versículo 18. O contraste entre Sinai e Sião. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que, quantos o ouviram, suplicaram, que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Calma aí, tá difícil, mas calma aí. Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, e à igreja dos primogênitos, arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Vejam só que interessante, curioso, para vocês verem. Quando ele está falando acerca dos montes, né? A diferença do Monte Sião para o Monte Sinai, algumas coisas até fortes. O animal que tocasse era apedrejado. O próprio Moisés, ele falando, né? Moisés era o povo hebreu, tudo. O próprio Moisés, quando chegava lá, trêmulo. O que vocês estão conseguindo entender com isso? Será? Agora eu vou levantar uma questão. Será que o autor ele está tentando mostrar para a gente o seguinte? Parece, pessoal, que no Antigo Testamento era assim. Era medo, era terror, era morte, era se fez isso, morre, se fez isso, condenado, se fez isso. E agora na graça, e agora com Jesus Cristo,
Graças a Deus, a gente tem o sangue aspergido de Jesus, morreu por nós. E temos uma chance de ser perdoado. Estão vendo um comparativo que ele está acabando de falar com palavras difíceis? Confesso, nessa parte ele está usando algumas palavras difíceis de entender. Capítulo 12, e eu finalizei agora no versículo 24. Hebreus, falei no início da aula. Vocês repararam ou não repararam? Olhem bem, vejam só. Principalmente no versículo 22. Vocês viram o 22? Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Visão, né? Visão de futuro que ele está falando. Agora é interessante quando ele fala essa palavra, hostes de anjos e a assembleia. Assembleia, interessante. O que é uma assembleia, né? É uma reunião de pessoas. Vamos convocar uma assembleia aqui? O que é? Junta todo mundo aqui e a gente vai falar acerca de Deus, acerca disso, acerca da igreja, acerca de... Ou seja, a assembleia é uma reunião, é um grupamento de pessoas. Por exemplo, a gente está em uma assembleia aqui, por exemplo. Tem vocês, tem eu aqui e a gente está falando sobre Deus, discutindo a palavra do Senhor. Não é à toa que a gente hoje fala, né? Assembleia de Deus. É como se Deus convocasse uma assembleia aqui para nós, participantes do reino, falássemos, discutíssemos sobre ele. E aqui ele fala, né? Incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, ou seja, do universo inteiro. Ele não está só levando em conta a Terra, estão vendo? Estão vendo? O universo inteiro. Todos, tudo que é ser vivo no universo está ali na Assembleia Divina, vamos colocar assim, né? E no 23 ele ainda complementa. E a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala Abel. O que a gente está vendo aqui? O Deus Todo-Poderoso, nas palavras dele, o juiz, Jesus Cristo, o mediador dos homens, o seu sangue que leva e traz essa conexão, que é a nova aliança. Estão vendo? Isso tudo, pessoal, para vocês verem a assembleia. Está todo mundo aqui reunido e a gente está vendo essas coisas. Estão reparando? Aí ele vem falando, aí a igreja dos primogênitos e todo mundo mais. E vamos ver ainda o que ele fala. Incontáveis hostes de anjos, Jerusalém celestial. Celestial é outra palavra, porque é interessante da gente pensar, porque é nos corpos celestes. A gente tem a visão aqui só da terra mesmo, né? Mas aí no universo aí fora tem essas coisas. Continuando, 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daqueles que do céu nos adverte. Aquele cuja voz abalou, então, a terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é
fogo consumidor. Só lembro da Sara cantando. Fogo consumidor, sem entendimento, face a face. Pai Nosso, né? É Pai Nosso? Te queremos. Que se abram os céus, é isso mesmo. Ou seja, para você ver a referência, né, do fogo consumidor, é que se abram os céus. Face a face com Deus. Essa parte, vocês têm que ler com muita calma, porque isso aqui é o cerne do que ele quer falar, da mensagem ao povo hebreu, que é justamente a nova aliança de Jesus Cristo. Ele está falando isso tudo à luz do que o povo sabe. Tu vê, citou Esaú, citou Moisés, citou Abel, sangue de Abel, vocês viram? Por que o sangue de Abel? Interessante. Por que ele fala aqui do sangue de Abel? Leram comigo ou não? Versículo 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O que Abel fala? Quem lembra aí da história, né? Diga. Abel, Caim e Abel. Caim matou Abel. E o sangue de Abel clamou por justiça. Clamor ali por justiça. Caim foi condenado. Mas e o sangue de Jesus? Que foi também morto, né? Jesus Cristo foi morto na cruz do Calvário. O que o sangue de Jesus clama, então? Que ele fala, superior ao que Abel, né? Como é que ele fala? Que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. A salvação, a remissão dos pecados, a graça. A graça. Por quê? Se o sangue de Jesus clamasse por justiça, a Deus a humanidade. Que a gente ia ser agora, é justiça? Então é justiça. Agora, a justiça de fato é tão genuína e perfeita que trouxe à tona a graça na nossa vida, porque a justiça será feita. Jesus, o justo, Deus, o justo juiz, irá ali, de acordo com as obras, de acordo com o que você fez, dizer. Então, o martelo irá bater. Mas a graça de Jesus Cristo, o sangue dele derramado por nós, a nossa conversão ao evangelho genuíno dele, nos traz a graça. Eu não estou dizendo para vocês que não vai ter justiça. Vai ter justiça. Vai ter justiça. E graças a Deus que terá justiça porque temos o sangue de Jesus. Agora, se ele não fosse derramado, se ele não morresse por nós, morte. Já estaríamos mortos. Porque a justiça ia vir, não ia ver o sangue e ia condenar.